Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de História. E bom, a gente já está estudando nosso volume 4, nosso último volume, né, deste ano. E tudo aquilo que eu for conversar com você, né, sobre História, tá lá no seu livro didático de História. Mas, enfim, né, acabou esse momento de informação. Agora a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre os imigrantes, aquela galera que veio de outros lugares para o nosso país e que acabou afetando, né, e mudando a nossa cultura. Naquele nosso último vídeo, a gente estudou um pouquinho sobre os portugueses, né, os nossos colonizadores, tanto que nós falamos o português, entendemos algumas permanências daquilo que eles trouxeram pra gente. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre algumas outras culturas que também vieram para o nosso país, asiáticos e alguns outros grupos. Mas eu já tô te dando spoiler, né? Já tô te contando algumas coisas. Vamos lá, passo por passo. Como eu disse para vocês, outros grupos também vieram para o nosso país, além dos europeus. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os imigrantes asiáticos. Hoje em dia, muitos descendentes, né, de asiáticos vivem no Brasil. Japoneses, chineses e tantos outros, né, que vieram lá da Ásia, desse outro continente que tem aí no nosso mundo. E agora eu vou ler para vocês um texto de uma descendente de japoneses que vive aqui no nosso país. Presta atenção que eu vou deixar o texto aí na tela. Mayumi adorava espiar novidades no velho baú. Os leques, as máscaras, o kimono de seda da vovó, a caixa de fotografias. Ah, como eram engraçadas! Como a foto do Ji-chan sendo levado num rickshaw pelo centro de Tóquio. Ou da Bachan comendo com os pauzinhos. Bom, esse texto conta um pouquinho a história da Mayumi, essa descendente de japoneses, que, né, relembra algumas coisas da família dela, fotos antigas dos avós, a gente aprendeu um pouquinho ali os nomes, Bachan e Di-chan. Também fala um pouquinho da alimentação, não sei se você já viu ou já comeu comida japonesa, né, que a gente tem aqui no nosso país. E aí as pessoas comem com o hashi, que é aquele pauzinho assim que você come. É um pouco difícil. Mas até hoje em dia as pessoas comem, não só os japoneses, né, os asiáticos, mas uma galera, porque se tornou gosto, né, caiu no gosto da galera que mora aqui no Brasil. E além disso, até alterar as receitas a gente já alterou, acrescentou coisas bem brasileiras para se tornar bem acessível ao nosso paladar. Mas veio, né, da influência desses povos que escolheram morar aqui no nosso país. Gente, os chineses foram os primeiros imigrantes asiáticos a chegarem ao nosso país, aqui no Brasil. E um pouco tempo depois, mais ou menos uns 100 anos, chegaram os japoneses. E como eu já falei para vocês, os povos asiáticos contribuíram e muito com a nossa cultura brasileira, e isso pode ser visto em nossa arte, em nossa arquitetura e principalmente na nossa culinária. E atualmente, gente, os descendentes desses grupos, né, asiáticos, chineses, japoneses, têm festas para relembrar os costumes dos antepassados. Então tem algumas festas que comemoram a troca das estações, e aí geralmente são grandes feiras, onde você pode ver, né, barraquinhas de comidas típicas, as pessoas, elas dançam as danças culturais, e aí você pode conhecer um pouquinho mais da cultura desses povos asiáticos. A dança do dragão é uma celebração típica da cultura chinesa. Na imagem, observamos um registro da comemoração do Ano Novo Chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo, capital. Aliás, pessoal, esse bairro, o bairro da Liberdade, que fica lá em São Paulo, ele é um bairro totalmente conhecido pela cultura chinesa e japonesa, porque lá eles vendem vários alimentos, né, dessa cultura. Tem muito restaurante, tem muitas lojas que são sobre isso, né, com essa temática. Então, muitas pessoas vão até lá para comer comidas diferentes, japonesas e chinesas, que existem nesse local. E falando em comida, sushi e sashimi são comidas típicas da culinária japonesa. E aí, você já comeu peixe cru, assim como tá aí na imagem? Mas ainda entendendo, né, que o nosso país é feito de muitas culturas, existiram alguns outros povos que vieram para cá também, em menor número, que é o caso dos judeus, dos gregos, dos libaneses, dos sírios e dos turcos. Uma curiosidade para você saber aí, a minha família, né, minha família por parte de pai, ela veio da Grécia e também do Egito. Então, nós somos um grupo menor de pessoas que vieram, né, no caso, meus avós vieram desses outros lugares,
mas que também contribuíram para a cultura brasileira. E atualmente, pessoal, as contribuições trazidas por esses povos podem ser percebidas na nossa culinária, na arquitetura, na economia e em nossa religiosidade. O quibe é uma receita tradicional de vários povos como sírios e libaneses. Essa receita já faz parte dos hábitos alimentares de muitos brasileiros. O Hospital Sírio-Libanês foi construído por iniciativa de imigrantes que se estabeleceram na cidade de São Paulo. Na atualidade, esse é um dos mais importantes hospitais do país. E nessa foto, de 1954, podemos observar uma loja de imigrantes árabes na rua 25 de março, em São Paulo. E pessoal, agora está na hora de você fazer sua atividade. Eu vou dar 3 páginas, mas são 3 exercícios bem legais e bem básicos que falam um pouquinho sobre os imigrantes que trouxeram muito da nossa cultura, daquilo que a gente vive hoje em dia, né? E que a gente aproveita de outras culturas de outros lugares. Vamos lá! Compreendendo a história. Aqui na página 8, vocês puderam ler o relato da imigrante Mayumi. Agora nós faremos a atividade. O que havia no baú que Mayumi gostava de ver? Recorte as imagens da lateral desta página e colhe-as a seguir, conforme as indicações. Depois, escreva o nome de cada um dos objetos representados. Bom, a lateral é esta parte aqui da página de vocês, que está com a linha pontilhada. Vocês irão recortar na linha pontilhada sem destacar a página do livro, tá bom? Irão colar em seus respectivos lugares de acordo com o contorno. Lembrando que embaixo devem escrever o nome de cada objeto. Agora na página 11, na seção pesquisa, vamos para a atividade, na qual vocês farão uma entrevista. No Brasil, muitas pessoas descendem de imigrantes. Acompanhado de um familiar, converse com um adulto que seja descendente de um dos grupos de imigrantes estudados neste capítulo. Durante a entrevista, siga este roteiro. Turminha, nós estamos em período de isolamento social por conta da pandemia. Por isso, não será necessário que você saia de casa, faça visita na casa de um conhecido que seja descendente de imigrante. Nada disso, tá bom? Vocês farão essa entrevista com um membro da sua família, desde que sejam descendentes de alguma outra nacionalidade, tá bom? Caso não tenha nenhuma descendência, tudo bem, você pode deixar esta página 11 em branco, tá bom? Qual é a pergunta número 1? Qual é o seu nome completo? E por que aqui na número 1 é necessário colocar o nome completo de quem será entrevistado? Vamos voltar lá na parte da página de abertura deste capítulo, que está na página 2 de História. Vamos observar aqui essas diferentes carteiras de estudante. Observem o nome apresentado em cada uma dessas carteiras. Tainá da Silva, Augusto Satoshi, Paola Agostini, Gabriel Pereira, Maria de Almeida, Felipe Schimid, eu nem sei se estou pronunciando corretamente, Ali Hayek. Veja que alguns nomes são bem diferentes, não é mesmo? Pois provavelmente eles têm origem em outros países, ou seja, essas crianças podem pertencer a uma nacionalidade diferente, a do Brasil, ou serem descendentes de outra nacionalidade. Por isso, a necessidade de colocar o nome completo. Número 2. O senhor ou a senhora descende de qual grupo de imigrantes? Aqui você irá colocar a nacionalidade da descendência da pessoa que está sendo entrevistada. Número 3. Quais são as heranças culturais dos seus antepassados? Registre aqui a resposta de acordo com as informações apresentadas
pela pessoa que está sendo entrevistada. Agora, na página 12, vamos fazer a leitura do texto para responder as perguntas. Atividades número 1. Leia este texto. O arroz doce, incorporado à culinária brasileira, já foi o doce mais popular em Portugal. Feito com ingredientes de suas antigas colônias, arroz da África, cravo da Índia, canela da China, açúcar do Brasil, aliados ao leite de cabra ou de vaca, gemas de ovos e água de flor de laranjeira, planta produzida pelos árabes em Portugal. Colônias são territórios administrados por um grupo originário de outro local. O Brasil foi colônia de Portugal, que era chamado de metrópole. Com base no texto, indique as opções corretas. Você irá marcar um X nas alternativas corretas. Pode haver mais de umas, pois aqui está no plural. O arroz doce é feito com ingredientes de várias partes do mundo. A receita de arroz doce foi a única contribuição dos portugueses para o Brasil. A receita de arroz doce foi introduzida no Brasil pelos portugueses. Você irá consultar essas informações e verificar as que estão corretas de acordo com o texto apresentado aqui na número 1, tá bom? Questão número 2. Desenhe ou escreva 2 contribuições dos portugueses para a formação do povo e da cultura do Brasil. Bom, turminha, lembrando que para responder a número 2, vocês podem consultar o material didático de vocês. Este conteúdo está sendo abordado desde a página 2 de História, tá bom? Lá na página 3, nós fizemos a leitura de um texto sobre um novo lugar para se viver. Na página 4, falamos sobre os primeiros imigrantes no Brasil, que foram os portugueses, algumas de suas festas populares, da sua arquitetura, da sua contribuição para o nosso idioma na língua portuguesa. Isso até a página 5. Agora continuaremos na página 13. Questão número 3. Escreva o nome de 4 povos, além dos portugueses, que imigraram para o Brasil. Novamente, lembrando a vocês que vocês podem consultar o material didático de vocês, tá? Falamos de vários povos imigrantes que contribuíram muito para a nossa cultura aqui no Brasil. Pode voltar algumas páginas aí do seu livro, procurar e registrar 4 desses povos imigrantes. Lembrando que é além dos portugueses, não vai poder citar em um desses 4 os povos portugueses, tá bom? Questão número 4. Observe as imagens que mostram algumas contribuições culturais dos imigrantes e então responda às questões propostas para cada uma. Temos aqui a casa do colonizador em Jaraguá do Sul, que fica em Santa Catarina. Letra A. A imagem representa a influência de qual grupo de imigrantes? Se vocês observarem, essa estrutura da casa é bem parecida com uma das estruturas apresentadas lá na página 7. Volte na página 7 e observe que foi apresentado algumas curiosidades, algumas características relacionadas às construções, a estruturas habitacionais. Veja se há alguma semelhança desta imagem da casa do colonizador em relação aos grupos imigrantes italianos, poloneses e alemães. Letra B. Essa influência existe no lugar onde você vive? Sim ou não? Ou seja, aí na sua cidade ou no seu bairro, há construções com essas características?
Observe agora a imagem do restaurante no bairro da Liberdade, que fica na cidade de São Paulo. Letra C. Esta imagem representa a influência de qual grupo de imigrantes? Nós falamos bastante deste bairro. Vocês podem voltar no vídeo e consultar algumas informações apresentadas, ou também no seu material didático. Letra D. Essa influência existe no lugar onde você vive? Sim ou não? Bom, terminamos aqui a nossa aula de história por hoje. Vocês irão enviar as fotos das páginas 8, 11, caso você tenha feito a entrevista, página 12 e 13 para o número privado da professora. Aguardo o retorno de vocês e até a próxima aula.